Agora que a gente já viu alguns conceitos centrais de marketing, antes da gente seguir falando das estratégias e das atividades tático-operacionais de marketing, vamos falar antes de algumas questões éticas que envolvem o gestor que trabalha com a área de marketing. Murphy e outros autores colocam no seu livro de que não existe um jeito certo de fazer a coisa errada, né? Então, se está errado, não existe um jeito certo de fazer isso. A ética em marketing, ela é esse estudo sistemático de como a gente usa os padrões morais e aplica eles às nossas decisões e comportamentos de marketing que o gestor vai precisar tomar. Portanto, a gente está falando de algumas práticas que vão enfatizar políticas, ações pessoais e organizacionais que tenham que ser feitas de forma transparente, confiável e responsável, né, e de forma íntegra e com justiça para esses consumidores e para os stakeholders também. Além disso, o estudo da ética ajuda a oferecer modelos que vão ajudar esses gestores a lidar com situações que são eticamente complexas, né? Vai ajudar, por exemplo, a optar entre julgar as decisões de marketing com base nas consequências para os stakeholders ou com base nas intenções de quem toma essas decisões. E uma questão que é importante aqui quando a gente estuda ética em marketing é o que é o correto a ser feito em cada uma dessas situações. Vamos pegar um exemplo do buzz marketing, né? O objetivo do buzz marketing é tentar identificar alguns líderes de opinião e solicitar que eles usem o seu produto, né, o seu serviço e falem sobre esse produto para os seus amigos ou para a audiência que eles têm. A gente tem hoje em dia muitos blogueiros que postam produtos que eles recebem das empresas e testam e fazem postagens nas mídias sociais sobre eles. A regulamentação dessas próprias mídias é de que esses posts têm que ter uma indicação de que eles estão sendo pagos, né? Então a gente tem aí parceria paga, publi delícia, né? Que são feitos justamente por esses blogueiros ou essas blogueiras. Essa técnica do buzz marketing, ela em geral, ela não prevê que o consumidor vai saber que a pessoa está sendo paga para promover o produto. Então, apesar das redes sociais fazerem isso, colocarem esse disclaimer para os consumidores, a técnica em si ela não foi elaborada tendo isso em mente. Vamos pegar um exemplo de como isso aconteceu com o Ford Focus, né? Então, ao invés de investir os recursos em propaganda, a Ford ela contratou diversos líderes de opinião em diferentes mercados, deixou com eles um Focus durante 6 meses. Nesse período, eles deveriam falar sobre o carro a quem demonstrasse interesse no produto, mas eles não podiam dizer que a Ford tinha entregado um carro para eles. Né? E a questão é, você considera essa técnica ética? E por quê? Né? Veja, do ponto de vista legal, a Ford não estava fazendo nada errado, fora da lei, mas aí tem uma questão de se ao entregar um carro para um líder de opinião, um influenciador, e não permitir que ele diga aos seus seguidores, né, as pessoas com quem ele conversa, que o carro foi recebido, mas sim só permitir que ele fale sobre o carro quando questionado, não precisa ativamente fazer uma comunicação sobre o produto ou a marca, né, se isso seria considerado ético. Porque, de certa forma, aqui não está sendo respeitado aquele princípio da transparência que se busca com a ética em marketing, né? Então, a empresa não está sendo completamente transparente, né? A relação, portanto, pode sofrer aí com uma questão de confiança, né? E a gente se pergunta se é responsável esse tipo de comunicação com o mercado. As regras, então, ou as máximas, né, da ética em marketing primeiro, trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Tome apenas decisões que seriam vistas como adequadas pelos seus colegas de trabalho e se você tiver na dúvida, não faça. Primeiro pergunte, discute com a empresa, com o seu gestor, com o seu superior, o que seria a ação mais adequada a ser feita naquela situação. Né? E um gestor, uma empresa, ela não deve oferecer para o mercado um produto que não seja seguro ou que possa prejudicar de alguma forma o consumidor. Essas são máximas trazidas aí pelo Murphy e outros autores no seu livro Ética em Marketing. E esses autores trazem algumas vertentes importantes de serem entendidas. A primeira vertente é a vertente pessoal. Então, eles colocam que entre 65% e 75% dos gestores de marketing passam por grandes dilemas morais em algum momento nas suas carreiras. Ou seja, a chance é de que 3
em cada 4 gestores vão passar por algum dilema moral nas suas decisões de marketing ao longo das suas carreiras. O dilema ele é definido como uma situação em que não é claro qual é a escolha moral que deveria ser feita. Voltando lá no exemplo do Focus, a gente disse novamente, e reforço, não estava sendo feito nada contra a lei. Mas será que de alguma forma a falta de transparência em um dos aspectos da comunicação estava correto? Então o gestor poderia se perguntar nesse momento antes de colocar a ação no ar. Já na vertente organizacional, né, a gente prevê aí que são as políticas de gestão, elas devem procurar um acordo entre o que os gestores e a empresa consideram que é aceitável e o que é inaceitável. Então é importante que exista um código de ética dentro da organização para guiar os seus gestores, os seus funcionários. Na vertente da indústria, a gente tem uma grande variação na forma como se lida com questões éticas por diferentes empresas dentro de uma grande indústria. Então, um exemplo é a indústria de bebidas. Eles chegaram num acordo comum em promover um consumo responsável de bebidas alcoólicas, né? Então, eles colocam esse disclaimer também, aí por força de lei inclusive, mas todos eles falam, ok, vamos promover esse consumo mais responsável de bebidas alcoólicas, porque a gente sabe que o nosso produto, se consumido em excesso, ele é prejudicial ao consumidor. Você pode me falar, mas isso é óbvio, né? Por que então a gente está tratando isso como uma questão ética? Pensa na indústria de alimentos. Hoje, uma empresa que vende produtos adoçados, açucarados, ela não coloca o consumo responsável de alimentos com alto teor de açúcar. A gente não vê esse tipo de aviso para os consumidores nas embalagens, né? Ou então a empresa fazendo a campanha e sempre colocando essa informação para o consumidor. Já na indústria de bebidas alcoólicas, a gente enxerga esse tipo de ação. Já na vertente da sociedade, a gente diz que a confiança é um ingrediente essencial, né, para um sistema de marketing que seja justo e eficiente. As transações abertas e transparentes, ou seja, sem enganação ou exposição a risco, pelos usos dos produtos que a empresa oferece para essa sociedade. Então, essa é uma outra vertente importante a ser analisada. E, por fim, a gente tem a vertente dos stakeholders. Os diversos stakeholders, então, têm que ser levados em consideração, né, não só o consumidor, né? A empresa ela precisa, então, identificar quais são as suas ações, o impacto dessas ações que ela tem em todos os grupos que estão, de alguma forma, expostos às suas ações, seja de marketing ou outras questões de operações, de produção, né? E de impacto nesses diferentes stakeholders. E, por fim, os autores sugerem 5 teorias éticas para serem analisadas e levadas em consideração. Claro que a empresa não precisa passar por todas elas, mas é importante conhecê-las e saber quais são as teorias que mais se encaixam ao seu modelo de negócios. A primeira é a baseada na consequência. Então, é entender que algumas empresas falam que os fins justificam os meios, né? Então, ela fala assim, às vezes eu estou tomando uma ação errada, mas porque a consequência disso é boa para a sociedade. É se pensar se a empresa seguiria nessa direção e até se o gestor se sente confortável em seguir nessa direção. A teoria baseada no dever, ela parte da premissa de que existem padrões morais que são universais. Por exemplo, enganar o consumidor é sempre errado. A outra teoria é a baseada na lei e em contratos, né? Então você cria regras e mecanismos baseados no contrato que ambas as partes assinam para gerar a cooperação para aquela transação. A quarta teoria é a baseada na virtude. Aí o foco é no indivíduo e parte do princípio que o indivíduo ele é virtuoso e que as ações que ele toma são sempre com base nas melhores das intenções, ainda que ele erre no final desse processo. O problema dessa abordagem, de deixar ela muito aberta, é que isso pode trazer consequências danosas para a organização. Mas, de fato, ela trabalha com o princípio de que as pessoas, a motivação inicial das pessoas foi positiva, foi válida, ainda que ela tenha acabado errando nas suas ações. E, por fim, existem aí as abordagens das religiões, que vão justamente na linha do trate o outro da forma como você gostaria de ser tratado. E a gente vê esse princípio sendo utilizado por diversas religiões ao redor do mundo. A gente viu aqui alguns aspectos éticos de marketing que podem ser aplicados nas diferentes atividades. Eu espero que vocês levem essas reflexões em consideração quando estiverem atuando
e delineando as estratégias e atividades para a sua organização.